Então, o que a gente vai tratar hoje? A gente vai falar sobre a inspeção de páginas, né? Essa inspeção de páginas, ela serve para a gente verificar se o processo judicial e o processo administrativo estão de acordo com o que tem no SIS-DPU. Muitas vezes, o processo judicial ou o processo administrativo estão em alguma outra fase que não está refletida no SIS. Então, o que a gente faz? A gente verifica, inspeciona, né? Vai indo pela listagem de página, vai conferindo no processo judicial e, quando tiver informação, no processo administrativo. Muita coisa de processo administrativo a gente não consegue verificar, mas o judicial, sim. Agora, nos últimos 5 anos, está mais fácil, porque tem acesso pela internet, né? E também porque os páginas agora são virtuais. Bom, eu vou começar. O que eu vou fazer, então, aqui nessa reunião hoje, nesse treinamento? Eu vou ler com vocês o manual de inspeção. Eu não sei se vocês já leram esse manual, mas se vocês não leram, eu vou ler com vocês. A gente vai passar ponto por ponto. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas no SIS. E vai ter algumas coisinhas que eu vou explicar durante aqui a conversa. E eu vou pedir para vocês irem anotando o que tiver de dúvida para a gente conversar no final, tá bom? Então, vamos lá. O Pri? Não, não é a Pri. Peraí. Eu vou fechar alguns microfones aqui, gente. Espera só um pouquinho. Aproveitando para falar, é a Anali, que é a coordenadora do CIAGE, ela que é responsável por todo o material que vocês recebem através do CIAGE. Qualquer problema, ela que sempre está me ajudando, né? Sempre existe um diálogo. Sempre quando eu tenho qualquer tipo de dúvida, quando vocês precisam de alguma informação, olha, eu preciso de tal formulário. É a Anali, que é a coordenadora e que sempre está me ajudando. E a Thaís também, né? A Thaís também sempre está me ajudando, mas é a Anali que é a pessoa principal do CIAGE. Muito bem. Deixa eu ver onde é que está o manual. Aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo o manual, gente? Eu estou na outra tela aqui. Deixa eu ver aqui na principal. Tá vendo o manual? Tá dando para ver sim, Anali. Então, tá bom. Vamos lá. O manual, ele vai indo por tópicos, né? Então, o que ele pede para a gente ver primeiro? Vocês vão abrir lá o número do página, que vai estar na listagem de vocês, né? E ele pede para vocês verificarem, então, primeiro, o processo administrativo judicial. Então, vocês vão estar lá com o página aberto e, ao mesmo tempo, tem que abrir o processo, tá? Como eu disse, algumas vezes o administrativo a gente não vai ter acesso. Vai depender de qual que é o órgão, se esse órgão deixa a gente verificar alguma coisa lá no site, mas o judicial dá. Então, a primeira pergunta da inspeção é: o PAGE tem processo judicial administrativo que está cadastrado lá no sistema, no SIS? Né? Então, essa é a primeira coisa. Se o processo, né, o processo judicial administrativo tiver cadastrado, vocês passam para o item 2. Muita coisa não está cadastrada, então vocês vão se manter aí no item 1 e tem que lançar esse número de processo judicial administrativo no SIS. Deixa eu abrir aqui uma página da web. Ai, peraí que eu sou meio velha. Que eu não lembro como é que eu faço, que agora eu tenho que mudar de tela aqui, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver se é aqui que ele abre. Esse menuzinho fica aqui na frente me atrapalhando. Como é que eu tiro ele daqui? Ah, muito bem. Eu queria mostrar para vocês no SIS para não ficar com dúvida. Só que assim, o computador é uma carroça. E eu não lembro como é que eu faço para mudar de tela. Ah, é aqui. Vamos lá. Então, olha. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com essas coisas, com essas ferramentas que o SIS tem, né? Como eu disse, vocês entraram no meio da pandemia, muitos de vocês, então essa
esse uso do sistema, ele é muito coletivo. Então, um vai aprendendo com o outro, um vai tirando dúvida com o outro. Muitas vezes, como vocês estão fazendo mais sozinhos, talvez vale a pena explicar. Então, eu vou explicar. Vamos lá. Eu vou colocar qualquer página aqui. Acho que está no número baixo ainda, né? Qualquer página aqui. Então, a primeira coisa é, a Sueli, ela tem um processo judicial? Tem. Esse processo judicial está cadastrado aqui nessa aba. Essa aba é onde tem que ter o cadastro, tá? Os novos vão ter esse cadastro, mas a gente vai fazer inspeção de página de 2012 até 2020, até 2019. Então, vocês vão ter muito página velho para olhar. Muitas vezes pode ter o processo e não está cadastrado. Como que a gente pode saber outras formas de achar esse processo? Mãe! Oi? Você ficou falando daqui para chegar no meu aniversário? Sim. Não pode não. Tá. Vocês colocam, vocês podem procurar na narrativa. Cadê a narrativa? Ó, essa aqui não tem narrativa, enfim. Mas podem procurar na narrativa, muitas vezes, ainda mais em páginas mais antigos, essa narrativa aqui tem informação sobre o processo judicial, administrativo. Vocês vão poder procurar nos arquivos, né, nessa abinha aqui, dentro do página aba arquivos. No caso, esse aqui tem mesmo, né? Esse processo veio por uma intimação direta da justiça. A pessoa não pediu na DPU, foi a justiça que informou que a gente deveria atuar. Então, esse é sempre o primeiro passo. Então, vamos verificar, verificou que tem pela narrativa, pelos arquivos, dá uma consultada, eu acho que vocês já consultam, né? No GF ou na Justiça Federal, inclui isso na numeração de processo do PAGE, tá? Aí, tudo bem. Vocês eliminaram essa etapa, conseguiram fazer, né? Conseguiram incluir lá ou já tem, tudo bem. Próxima etapa é, vocês precisam verificar no processo judicial, lá no site do GF ou da Justiça Federal, qual que é a movimentação do processo. Se ele estiver arquivado, transitado em julgado ou suspenso, precisa ver se alguma dessas fases está refletida no SIS. O SIS tem que acompanhar, então essas fases são importantes, porque são fases que esse PAGE ele fica parado mesmo, tá? Então, o que vocês precisam saber? Se esse trâmite ele está no SIS ou se ele não está. Se ele estiver no SIS, vocês vão fazer um tipo de conduta, que é o quê? Movimentar o PAGE para o gabinete com esta informação. Então, como é que é? Vamos lá. O PAGE teve lá uma... Deixa eu ver qual que são as... Vocês não estão vendo minha tela do SIS, né? Peraí, eu tenho que só confirmar uma coisa aqui. Se ele estiver arquivado, por exemplo, pode ser um arquivado com vitória total ou com vitória parcial. São as diferenças. Vamos supor que o meu PAGE aqui está arquivado com vitória total, tá? O que eu vou fazer? Eu vou ter que vir aqui, movimentação, então eu vou movimentar para o gabinete. A fase é o arquivado, eu não tenho todas as fases aqui, né? Arquivado com, vamos supor, vitória parcial, vai, que foi o que apareceu aqui. E aí, vocês vão ter que colocar também uma descrição na movimentação, que é a inspeção. Essa tela que vocês estão vendo, do SIS? Positivo, Ah, tá bom, fica nessa tela. Então, vocês vão ter que colocar nessa descrição da movimentação, vocês vão dizer que esse PAGE passou pela inspeção. Que é assim que a gente vai saber que ele não foi visto no atendimento, ele não foi visto quando veio uma intimação, ele foi visto na inspeção. Então, tem que deixar claro que ele foi um PAGE de inspeção, tá? E aí, vamos supor, ele está arquivado total ou parcial. Então, a primeira descrição é a inspeção. A segunda é... Opa! Ele não colou. Eu copiei e colei. É arquivado por ordem do defensor. Por quê? Essa inspeção que vocês estão fazendo, tudo que vocês forem fazer, tem já a autorização prévia dos defensores, tá? Eles já definiram que se ficar verificado, né? Se for conferido lá no site que esse PAGE está arquivado mesmo, vocês têm autonomia para arquivar aqui
com essas fases, tá? E aí, qual que é a pegadinha? A pegadinha é, aqui vocês só vão movimentar, tá? Arquivado parcialmente, arquivado totalmente, com vitória total, com vitória parcial ou com suspensão, vocês não precisam tramitar para o defensor, só vai fazer a movimentação, tá? Eu não vou salvar aqui, porque senão ele vai salvar no PAG e eu não tenho como tirar depois. Aí vai depender, então, aí o defensor responsável é o defensor que vocês estiverem trabalhando no gabinete, tá? Só indica ali o defensor e movimenta. Ele vai perguntar se quer tramitar, não vai querer tramitar. Vamos voltar para o manual. Vai anotando aí nas dúvidas, gente. Tá? Então, aqui, deixa eu voltar na pergunta. Processo judicial está arquivado, transitou em julgado ou está suspenso? Sim. É esse trâmite primeiro. Movimenta, aí descreve, põe a fase e descreve. Não. Ele não está nem arquivado e nem está suspenso. Então, a gente vai para o item 3. O item 3 é... Então, tá bom, esse meu processo, ele está andando. Ele continua ativo. A última movimentação do processo judicial foi ainda em 2019? Se essa movimentação foi ainda em 2019, aí sim a gente vai pegar esse PAG e tramitar para o defensor. Por quê? Porque o processo parado, mas está quase 2 anos parado, o defensor vai verificar o que aconteceu, né? Então, como é que vai? Volta para o CIS. A gente vai movimentar. Calma que eu tenho que colar aqui. Ele vai ser um PAG que vai na movimentação para o gabinete. Aqui de novo. A fase, ele tem uma fase que chama inspecionado. Pode colocar quando for, nesse caso, processo correndo há mais de 2 anos parado. Então, fase inspecionado. E a descrição da movimentação, aí é assim, ó. A descrição vai ser assim, ó. Inspeção. Vocês vão colar, né, ou descrever a última movimentação que aconteceu nesse processo, tá? Então, sei lá, a última coisa que teve foi o resultado da perícia. Ah, então tá bom, lá em, não sei, dia 5/10/2019, teve o resultado da perícia. E depois não aconteceu mais nada. Vocês vão descrever isso. E o tópico próximo é sugestão de providência. Aqui, a gente sabe que tem uma certa dificuldade. Por quê? Muitos de vocês, não sei se viram já todo o procedimento, todo o caminho do PAG, do processo, do começo até o final, de todas as matérias que a gente trata. Então, quando cair em sugestão de providência, vocês podem falar primeiro, né, com o estagiário de pós que tiver no plantão da semana, tá? Eles já estão sabendo que tem essa atribuição agora a mais, né? Então, assim, eu descrevi o que aconteceu no processo e eu acho que tem que ser feito tal coisa. Quando vocês tiverem, assim, eu acho alguma coisa, pode escrever. Eu acho que tem que ser feito isso. Aqui é o momento que vocês vão aprender, trocar com o defensor, não tem problema. Mas chegou numa situação que vocês não têm nem ideia do que fazer, aí vocês podem chamar o estagiário de pós para ajudar aí numa sugestão de providência, tá? Não precisa ficar receoso, nem com medo de colocar aqui a sua sugestão. É uma sugestão. Nesse caso, vocês vão mandar para o defensor para ele olhar, tá? Vocês vão tramitar. É a oportunidade de vocês verem um pouquinho a mais dos processos, tá bom? Aí aqui sim, coloca o defensor responsável, movimenta e quando ele pedir para tramitar, vocês vão tramitar. Lá na tramitação, vocês vão colocar inspeção de PAG com sugestão de providência. Isso não tem no manual, mas pode colocar. Inspeção de PAG com sugestão de providência, tá? Não esquece de colocar aqui, olha, que na última movimentação do processo judicial, coloca a data que está lá, a última movimentação, só para ter uma ideia, assim, de quanto tempo faz que isso está parado. Voltando para o manual. Então, a última movimentação foi antes de 2020? Sim, a gente faz esse procedimento. Não, vai para o item 7. Vamos lá, item 7. O que é o item 7? Vou pular os itens para chegar no 7. O 7 é o quê?
Ao invés de remeter esse processo para o defensor, então tem um processo, ele está correndo, a movimentação dele não tem mais de 2 anos, não tem mais de 1 ano e meio, ele está movimentando ali, está acontecendo. Vai remeter esse PAJ para o cartório, tá? E vai colocar aquela informação na fase, que é o inspecionado, mais uma segunda fase, que é aguardando tramitação, né? E aí, por que é o aguardando tramitação judicial administrativa? É aguardando a justiça ou o órgão que está sendo provocado falar mais alguma coisa. Tudo bem, é isso. Então, vem aqui de novo. Tá bom. Tô lá, meu PAJ está aqui, ele é velho, né? Tem processo judicial, não tá nem arquivado, não tá suspenso, está andando, tá rolando, e ele tem movimentação em 2020 para frente. Então, remessa ao cartório, inspecionado, mas aguardando tramitação. Cadê? Aguardando tramitação judicial administrativa. Aqui na descrição, deixa eu ver que eu não prestei atenção o que é. Na descrição, não tem descrição. Muito bem. Então, sem descrição, e pode indicar o defensor responsável, que é o defensor responsável pelo PAJ, movimenta e não tramita. Deixa o PAJ rolando aí no sistema. Tá bom? Então, vamos voltar no manual. Passamos a fase do tem processo, está cadastrado, está arquivado ou suspenso, e não está arquivado nem suspenso, está rolando o processo, ou o processo já ainda está parado há mais de 2 anos. Beleza. Isso é um bloco de coisas. Um outro bloco é esse aqui, olha, que é o quê? Saber se esse processo ele teve uma decisão aqui na primeira instância, né, da justiça, e aí ele foi para a turma recursal. Quando o processo vai para a turma recursal, o PAJ, que a gente lida aqui na unidade, ele ganha um PAJ na primeira categoria da DPU. Então, assim, a DPU é dividida em categorias. Tem a segunda categoria, que é o que atua na primeira instância da justiça. Tem a primeira categoria da DPU, que atua no recursal. E tem a categoria especial da DPU, que atua nos tribunais aí especiais, né? Então, STJ, STF, essas coisas aí, quando atua. A gente aqui, então, é segunda categoria. A gente, em Campinas, não tem nenhum defensor de primeira categoria, tá? Quando é primeira categoria, esse PAJ vai para São Paulo. Então, às vezes, vocês vão ver lá no CIS um PAJ, que é o 018, que é Campinas, atrelado a um PAJ 020, que é São Paulo. Quer dizer o quê? Esse caso teve um processo de primeira instância na justiça, perdeu ou não ficou feliz com a situação que aconteceu, recorreu, foi para a turma recursal da justiça. Então, o defensor lá de São Paulo vai olhar também, tá? O que precisa ver? Se no PAJ, quando esse processo vai para a turma recursal, se o PAJ está dizendo que foi também. Porque pode ter esse descompasso, né? Ter lá o processo na turma recursal e o PAJ não fala nada. Por quê? Porque quando o PAJ nosso, segunda categoria, Campinas, vai para o recursal, ele precisa indicar que ele está arquivado aqui. Para nós, ele fica arquivado. Que é esse aqui, ó. Arquivado, processo remetido ao órgão recursal. Isso tem que estar no nosso PAJ, no nosso CIS. E muitas vezes não está, entendeu? Abriu o PAJ em São Paulo, o caso está correndo lá, e aqui a gente não arquivou, que é um arquivamento transitório, mas é um arquivamento. Tá? E aí... Ai, desculpa. E aí, como que a gente vai indicar? Primeiro, vamos olhar, né, no PAJ, se ele está dizendo que tem lá na turma recursal. Se não tiver, a gente precisa indicar no nosso PAJ. Então, de novo, vai movimentar o PAJ, o endereçamento do PAJ é para o gabinete, a fase é inspecionado, a descrição é inspeção. E aí... Espera que agora eu tenho que ler o manual. Vamos supor, ele não teve a movimentação antes. Então, agora ele vai ter arquivado por ordem do defensor, né? Não precisa tramitar para o defensor. Vocês vão usar aquele de novo. O arquivamento deve ser feito por ordem do defensor. Então, é assim, ó. Volta.
tá na turma recursal e meu PAGE está dizendo que está na turma recursal. Então, é remessa ao gabinete, tem duas coisas, vamos lá, remessa ao gabinete, inspecionado, inspeção, e aí, sem movimentação de remessa ao órgão recursal, arquivado por ordem do defensor. Ah, tá. Esse aqui que é a descrição, ó. Sem movimentação de remessa ao órgão recursal, arquivado por ordem do defensor. Nesse caso também não precisa tramitar. Esse caso aqui é o que menos precisa tramitar, porque tem um outro página sendo verificado lá em outra unidade. Não tem problema nenhum não tramitar esse aqui. Como que vai estar esse... Não está no manual, eu acabei de ver agora, mas como que vai estar esse PAGE quando ele tiver, sim, arquivado pelo envio à turma recursal? Ele vai estar escrito aqui, ó, arquivado... onde é que tá? Vocês já devem ter visto, né? Faz tanto tempo que eu não vejo isso aqui que eu não sei. Encaminhado a outra unidade, você lembra, Pri? Encaminhado a outro órgão? Não lembro mais como é que é. Eu acredito que seja arquivado e encaminhado a outro... Não. A outra unidade. Mais. Ah, aqui. Remetido ao órgão recursal. Achei. Então, lá na fase... Lá na fase... Na hora que vocês entram no PAGE e ele for para um órgão recursal... Aqui na fase, ó, aqui na fase, ele vai estar dizendo, em uma delas vai estar dizendo assim, ó, arquivado, processo remetido ao órgão recursal. Se tiver assim, tá ótimo, tá tranquilo. Se não tiver assim e tiver o processo no órgão recursal, aí tem que informar, mas não tá no manual, então aí me complicou, entendeu? Porque até onde eu fiz inspeção, a gente informava no PAGE. Esse caso aqui, ó, bateu com isso, a gente pergunta para o estagiário de posse. Se tiver inscrito, beleza, aí vai... Até eu tô me confundindo com isso. Ai, ai. Bom, manda bala. Gabinete inspecionado, sem movimentação de remessa ao órgão recursal e arquivado por ordem do defensor. Bom, esse aqui, ó, fica assim mesmo. Depois a gente volta, que eu acho que eu devo ter confundido vocês. Aí, tá bom, viu lá, tá no recursal, tudo bem. Não, o processo foi remetido à turma recursal foi... entendi. O processo foi remetido à turma recursal foi, então, movimenta, gabinete inspecionado, sem movimentação, arquivado. Não foi, manda para o cartório, joga naquela caixa do cartório, remessa ao cartório, inspeção e deixa lá sem tramitar. Tá? Que é o item 7, é o item que vale para qualquer coisa aí, que está correndo, que está rolando. É cartório. Essa aqui é fácil, essa é uma coisa fácil. Vocês precisam verificar se a pretensão do PAGE está correta com o que está descrito lá no campo da pretensão. Tem muita pretensão nova, então vocês vão verificar, por exemplo, que lá atrás, em 2012, a gente colocou no PAGE que a pretensão era previdenciário. E hoje, quando você abre o previdenciário, tem um leque de pretensões, não é só uma coisa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão acrescentar, se não tiver, acrescenta essa pretensão. Assim, é previdenciário, mas é aposentadoria por invalidez, alguma coisa assim. Pode já estar tudo certo no PAGE, como pode estar faltando alguma especificidade. Então, é só acrescentar, tá bom? E aí, se nesse processo tiver nesse PAGE, tiver duas ou mais pretensões, 2 ou mais processos no mesmo PAGE, às vezes vocês vão olhar lá na narrativa, tá falando, tem um processo tem um processo criminal e um processo de execução penal, por exemplo, acontece. E a execução penal não está descrito ali. Pode colocar o da execução penal aqui no mesmo PAGE, lá naquele campo do número do processo, tá? E a mesma coisa, assim, eu tenho uma pretensão e, na verdade, agora eu tenho mais alguma que complementa. Pode colocar, não tem problema, tá?
Aí a movimentação é gabinete. Existem 2 ou mais pretensões? Sim. Lançar no CIS e vai movimentar. A movimentação é gabinete, a fase é inspecionado, a descrição é inspeção, e aí vocês vão dizer quais são as pretensões existentes, né? Então, pretensão 1 é criminal. Qual foi a última movimentação do processo? Pretensão 2, execução criminal, execução penal. Qual foi a última movimentação do processo de execução penal? E aqui, sugestão de providência do quê? De como que a gente anda com o PAGE, né? Então, assim, mas né, naquela questão que se esse PAGE tiver lá há mais de 2 anos parado, tá? Se ele não tiver há mais de 2 anos parado, ele vai para o cartório. Se ele tiver há mais de 2 anos parado, vocês vão deixar a sugestão de providência. E, de novo, sugestão de providência, vocês podem sugerir mesmo, se tiver uma ideia de como vai andar o processo, o que falar, pode falar. Tramita para o defensor. Não sabe, assim, não tem ideia do que vai acontecer, chama o estagiário de pós, explica o caso, pede uma orientação, aí tramita lá, coloca no PAGE, tramita para o defensor ver. É assim que vocês vão aprender um pouquinho mais, ver um pouquinho mais dos processos de PAGE, dos processos que a gente usa aqui de tramitação. Existem 2 ou mais pretensões ou 2 ou mais processos no PAGE? Não, tudo certo. Não tem, tá certinho, continua então lá atrás. Tem ou não processo, o processo está ou não parado há mais de 2 anos, e aí, estando dentro das características que a gente viu antes, o que sobrar mesmo, a gente manda para aquela remessa ao cartório, tá? Caso de processo administrativo, muito difícil, assim, o órgão ter disponível o processo administrativo para olhar, tá? Que eu, assim, eu não me lembro, talvez o INSS, né? Não sei os outros. Então, quando vocês não conseguirem ver nenhuma movimentação de processo administrativo, remete o PAGE ao cartório, tá? E aí coloca na fase inspecionado, mas aguardando tramitação judicial administrativa, que é aquela história que a gente está esperando o próprio órgão terminar de responder, ou provocar, ou encaminhar alguma manifestação, tá? E a descrição é, inclusive, essa, ó, aguardando impulso oficial do outro órgão, tá? E não é preciso tramitar para o defensor nesse caso. Essas coisas de tramitar, não tramitar, precisa sempre ficar olhando o manual, porque, assim, só fazendo bastante mesmo para vocês pegarem o automático. É bastante detalhezinho, né? Aí, aqui se não houver qualquer informação, analisar o PAGE físico, para ver se lá contém algum despacho de arquivamento, com data, motivo, né? Se vocês chegarem numa situação que o PAGE não tem nenhum, é muito velho, né, no CIS, não tem nenhuma informação, vocês não conseguem ver o processo, não conseguem ver processo judicial, processo administrativo, esse, né, não vai para lugar nenhum, aí esses muito antigos ainda tem PAGE físico, mas assim, eu acho que é só 2012, de 2013 para frente não tem. Nesse caso, vocês podem fazer uma anotação na listagem, dizendo que precisa consultar o PAGE físico. E daí, quando a gente voltar para a unidade, quando tiver disponibilidade, aí a gente faz um mutirão para ver esses de PAGE físico, tá? Mas de 2013 para frente, os PAGEs são todos virtuais. Então, se não tiver informação, não tem mesmo. Não tem no físico. Aí, o que vocês vão fazer? Tá, é um PAGE que precisa de verificação do físico. Vocês vão fazer uma movimentação, que é remessa ao gabinete, inspecionado, tá? A descrição é a inspeção. A última providência do PAGE físico não vai ter, porque tem que ir lá na unidade para fazer, e a sugestão de providência. Então, nesse caso, é isso mesmo. Só deixa anotado na sua listagem, que é uma verificação de PAGE físico, e quando a gente voltar, a gente começa a reunir tudo isso, pode mandar para a Priscila, vocês podem se organizar, tá? Eu acho que a reunião vai cair, tem 5 minutos. Vamos lá. Gente, assim, esse é o manual, tá? A prática, a realização disso é fazendo. Vocês vão ver que depois de um tempo ele fica automático. Vocês já vão bater o olho, já vão lembrar que tem que ver processos, está registrado, se tem ou não outra fase. Vocês, depois de um tempo, já começam a automatizar isso. Mas no comecinho tem que
vai devagar, tá? Vai aos pouquinhos. A gente vai começar com 5 páginas, né, Pri? 10? Ai, não lembro mais. Vão ser, na verdade, 10 páginas de cada ofício, né, por semana. Vocês vão ser divididos em 2 turmas, de segunda e quarta. A turma que fizer inspeção de página segunda-feira, né, vai fazer as pesquisas do aplicativo na quarta. Então, eu vou intercalar. Na segunda, uma turma faz inspeção e a outra faz pesquisa do página de aplicativo, para não estressar, né? Não ficar um trabalho maçante e poder distribuir bem o trabalho entre vocês. Isso. Depois eu vou enviar. Oi, Pri, pode falar. Depois eu vou enviar uma listinha para cada um saber qual ofício que vai fazer a inspeção. E todos os dias, e nos dias, logo de manhã, ou mesmo no dia anterior, eu já envio para vocês. Só mais uma informação que a Pri também não estava sabendo ainda. Pri, quem for fazer terceiro ofício do Dr. João, ele quer que quando vai fazer o arquivamento, que faça a tramitação para ele também. Então, vocês viram lá que no manual, no arquivamento, nem manda para o defensor. Mas se for terceiro ofício, o Dr. João quer tudo tramitado para ele. Tá bom? Eu não sei quem vai pegar terceiro ofício. Uhum. Aí eu já passo para eles se atentarem a isso. O doutor Emerson não respondeu, então eu não sei se ele vai querer. Se ele não respondeu, a gente não vai tramitar quando for arquivamento. A doutora Shirley não quer. Oi. E outra coisa também que você havia falado, né? Os ofícios que estarão fora da inspeção é o quarto ofício por enquanto, que ficaria então com as Amandas, com a Amanda Portela e com a Amanda Venturoso. Então, vocês só vão começar a fazer inspeção de página a partir do mês de agosto, quando chegar a nova defensora do quarto ofício. E o sétimo, né, Anali, que você falou que também não vai ser necessário? Nem o quinto. E nem o quinto. A doutora Fernanda vai fazer por ela mesma. O sétimo ofício está vago, por enquanto. O quarto só chega defensor em agosto, primeira semana de agosto. Então, essa semana, né? Essa semana próxima aqui, vocês vão fazer primeiro, segundo, terceiro. O terceiro e o sexto. E o sexto. Primeiro, segundo, terceiro e sexto, né? Isso. Eu não queria abrir para pergunta com a reunião acabando. Eu acho que eu vou derrubar a gente, daí eu já volto com outro link, porque daí vocês podem fazer perguntas sem ninguém ser cortado. Tá bom? Ótimo. Até daqui a pouco.